presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o presidente Lula logo no início da semana. Logo depois, o norte-americano disse que a ligação foi muito boa e afirmou que viajará para o Brasil em algum momento. Durante o diálogo, Lula pediu o fim das tarifas impostas ao Brasil. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que percebeu uma boa vontade do governo dos Estados Unidos e disse esperar uma redução nas taxas. Começo essa rodada com a Ellen. Ellen, essa conversa era muito esperada, né? Durante aí semanas, inclusive várias críticas, que Lula não tinha dado esse primeiro passo, depois tudo aconteceu ali durante a Assembleia da ONU. E agora, o que esperar? Será que tem encontro mesmo? Será que tem resolução vindo por aí boa para o Brasil? Bia, eu acho que tem dois aspectos importantes desta conversa pelo telefone que a gente pode destacar. O primeiro deles é o seguinte: a articulação da diplomacia que, sob muitas críticas, acabou fazendo uma articulação de bastidores para levar até esse momento do telefonema, né? Então, houve toda uma articulação de bastidores ali que foi bastante importante para a gente chegar até esse momento do telefonema e que segue acontecendo para o encontro presencial. A expectativa é de que esse encontro presencial possa acontecer na cúpula da ASEAN, que vai ser agora em outubro, né? Ou que o próprio Lula possa, de repente, ir aos Estados Unidos para fazer esse encontro. Mais difícil seria o Donald Trump vir à COP por uma questão de pauta ideológica, então isso seria um pouco mais complicado. Mas aí nós temos tanto a articulação da diplomacia quanto a articulação dos empresários brasileiros, que também é outro ponto a ser destacado, em especial para essa aproximação final, né, e muito mais calorosa de Trump e Lula. A gente tem que destacar ali os donos da JF. A JF é uma empresa que emprega 75 mil pessoas nos Estados Unidos, foi a maior doadora da cerimônia de posse de Donald Trump, mais do que as Big Techs, inclusive, e teve aí um papel bastante importante nessa aproximação. Então, acho que essas pautas são importantes e ficar de olho também, tem uma certa mudança de leitura, quando o Richard Granell, que é um diplomata de carreira norte-americano, que é um ouvido importante de Trump aqui na América Latina, se reuniu com o Alckmin no Rio de Janeiro, ele levou para Trump uma outra leitura de Brasil e da política brasileira. Então, este cenário é o que dá ao governo brasileiro, neste momento, um certo otimismo. Não concordo com o ufanismo e soberania que está se desenhando. Não é assim também. Há muitos desafios aqui nessas próximas aproximações. Dá para fazer uma aproximação comercial sem necessariamente você fazer um alinhamento ideológico, né, uma vez que o Brasil continua defendendo sua soberania e uma não intervenção dentro da nossa política. Tudo isso vai ser um desafio daqui para frente, mas estes aspectos que eu coloquei aqui acho que são os principais para a gente falar sobre a ligação de ganha-ganha, como diria Geraldo Alckmin, para os dois países essa semana. Pois é, inclusive o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele conversou, né, durante a semana com o secretário de Estado lá dos Estados Unidos, Marco Rubio, e recebeu um convite, deve viajar, então, para os dois dialogarem e conversarem sobre esse assunto. E aí, claro que chamo também nossa economista, a Nathalie, para falar um pouco dessa perspectiva de diminuição de tarifas. A gente já teve, né, ali um momento de diminuição logo depois que o tarifaço foi imposto, Nathalie, mas pode vir mais por aí? É possível, né? Acho que todo o ambiente agora costuma ser muito incerto, mas a principal negociação em termos econômicos, né, que está impactando muito as exportações, é principalmente nos setores de siderurgia, a parte de máquinas, alumínio, né? Então, tudo isso precisa ser negociado e colocado em pauta. O que nos preocupa do ponto de vista econômico, estritamente, né, olhando a balança comercial em si, é que a gente teve um indicador muito negativo agora em setembro, né? A gente teve uma redução em torno de 20% dessas exportações, o que acaba preocupando, uma vez que a gente tem um déficit crônico, né, no nosso resultado da balança comercial. Então, tudo isso precisa ser revisto e colocado em pauta. Nada é descartado ainda, se pode haver um aumento de fato das tarifas, ou, de fato, como a nossa colega aqui colocou, né, a gente ter ali uma renegociação dessas tarifas e buscar novos parceiros. É claro que isso envolve ainda um custo logístico e um custo indireto, que ele é muito complicado, ele é muito difícil de redirecionar toda a nossa rota de exportação, e isso acaba tendo um impacto que a gente já projeta para o PIB ali em 2026, né? Então, há uma expectativa de uma redução do nosso crescimento, olhando, né, para o cenário externo,
numa expectativa de menos 0,3%, né, pontos percentuais ali, até 0,6%. São as estimativas aí que vão reduzir o nosso crescimento dentro dessas perspectivas atuais de negociação. Eu acho que a Alessandra pode trazer um ponto legal para a gente de como essas negociações, né, Alessandra, aí, o preço subindo, tarifa ou não, elas impactam na cabeça da população mesmo, em como que as pessoas pensam, em como isso reflete, inclusive, nas pesquisas eleitorais. Daqui a pouquinho vou trazer, inclusive, uns números bacanas para vocês, mas essas negociações mexem, né, com o dia a dia do brasileiro? Com certeza. Isso traz uma insegurança, uma ansiedade, prejudicando, claro, a qualidade de vida das pessoas. As pessoas ficam totalmente inseguras frente a tanto imposto, a tanto tarifaço, realmente tudo subindo. E aí essa insegurança também a gente tem aí o ano que vem com eleição e isso traz certa insegurança para todos nós, na verdade, que estamos aqui, toda a população. Então, se sente insegura, prejudicando a saúde mental das pessoas, trazendo ansiedade, vários transtornos, depressão. Então, tem pessoas que ficam muito mais ligadas também à televisão, né, a qualquer assunto, e isso dispara também um gatilho, né, ali de ansiedade e prejudica não só a pessoa, mas também quem está com ela, a família, enfim, trazendo muitas consequências para a saúde mental. E as pautas ideológicas, no geral, são assim, né? Também mexem, então, com a cabeça da população. E essa acabou se tornando uma pauta ideológica. Aí, a Lisiane, aproveito para chamar para comentar também com a gente um pouco de como isso pode refletir mais nessa parte. Afinal, as tarifas, elas foram impostas também em um momento ali conjunto com sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal. E tem uma expectativa de que talvez essas negociações também avancem nesse sentido. Você vê isso, Lisiane? Eu enxergo que é um reposicionamento do Brasil, né, no setor, na questão diplomática, né, no cenário global. Esse avanço de diálogo que começa lá com a ONU, né, o Lula aproveita, de certa forma, a fala do Trump para conseguir fazer esse avanço diplomático. Só que a gente não pode esquecer que o Trump, ele é um negociador, né, considerado um negociador forte, e ele é protecionista dos Estados Unidos, né? É a posição política do Trump. E nós temos também designado o Marco Rubio, que é o principal expoente aí na questão das sanções impostas aos ministros do STF. Então, a gente vai encontrar nesse caminho de negociação também o Marco Rubio, que ele tem ele é muito reticente quanto à questão da ideologia de esquerda. Então, acredito que o Marco Rubio seguirá as orientações do Trump, então provavelmente teremos uma abertura diplomática. Não vejo, por enquanto, um retrocesso das sanções impostas aos ministros do STF. Creio que continuaremos dessa mesma forma. Agora eu vou trazer alguns recortes de vários cenários que aconteceram a partir disso. Vou começar chamando a Nathalie para a gente falar um pouco do café, que foi um produto importante, né, nessas negociações. Política e diplomacia se articularam muito nos últimos meses para aproximar Lula e Trump, Brasil e Estados Unidos em meio a esse tarifaço. Mas, realmente, o que ajudou mesmo, aparentemente, essas negociações foi exatamente o cafezinho brasileiro. Na conversa com Lula, Trump teria admitido que os Estados Unidos estão sentindo falta do café do Brasil. Lá na terra do Tio Sam, o café está cada vez mais caro. Com os reflexos do tarifaço, o cafezinho cobrado do consumidor subiu quase 21% em um ano, o maior aumento anual desde 1997. Aqui no Brasil, o café ficou até 70% mais caro neste ano, com efeito de problemas no clima também e quebras na produção. Os Estados Unidos são o maior importador e consumidor global da bebida e também o maior destino das exportações brasileiras do produto. Os americanos bebem cerca de 450 milhões de xícaras de café por dia. Muito café, hein, Nathalie? Café. Muito. Não sei, a jornalista bebe bastante café, economista eu não sei. Então, mas Advogado também. sem sombra de Todos, dúvida. né? A maioria. Mas vou te contar uma coisa, eu não tomo café, só tomo chá. Não acredito. Eu consegui sair desde todo esse tarifário. Mas você sabe que tem o café descafeinado. Já tomou? Não funciona, tem que ser chá. Tem que ser chá. Eu sou mais pro lado dos ingleses, aí o tarifário seria complicado. Mas, Bia, trazendo a questão do café, né, brincadeiras à parte, né, cada um... E isso é um ponto muito relevante da economia, né? Cada um de nós, a gente tem cestas de produtos que são diferentes. Então, a Bia e todas as meninas aqui consomem café. Então, o impacto, né, até em termos psicológicos, de um aumento do tarifaço, ele é pontual a cada cesta, a cada pessoa que consome aquele tipo de produto.
No meu caso, como eu disse, me livrei desse tarifaço, né? Ou desse aumento dos preços aí que realmente, ao longo da série histórica, né, a gente teve aí um repique muito grande. E os Estados Unidos, né, obviamente puxaram, sentiram falta do nosso café. Muitas, inclusive, né, ali cafeterias acabaram fechando, né, por conta, né, de não ter o produto ali, não conseguia até atender um nicho mais premium, né? A gente tem os cafés ali que tem um outro nicho, que atendem outras pessoas, e começou a ficar tudo muito caro. Não só o café, né, Bia, mas também na terra do Tio Sam acabou sentindo muito falta das nossas laranjas, né? Então, teve o problema da safra e isso, inclusive, trouxe todos esses problemas para nós. A expectativa, e muito se falava no começo do cafezinho, era que nós teríamos, né, uma enxurrada desse produto voltado para exportação dentro do mercado interno, e não foi o que aconteceu. Se tornou cada vez mais escasso, prejudicando tanto nós com o preço como lá fora. Então, realmente, o café foi um símbolo emblemático e ele é, né, um dos produtos que a gente tem ao longo de nossa história, né, a tradição da cafeicultura brasileira, e que precisa ser revisto, né, e foi revisto, né, entrando ali na pauta de negociação. Quem sabe, né, Bia, talvez outros produtos entrem ali para poder ajudar o nosso saldo comercial, que ele é muito deficitário, e reforço, justamente porque a gente não tem valor agregado. O café, embora tenha alto volume, a gente não consegue trazer muito recurso para nós. Essa é a maior dificuldade que a gente tem em termos econômicos.